Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem com você? Vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar a imagem, que eu quero que você foque nessa imagem. Eu estava relendo o livro Como Avaliar Sua Vida. Eu li ele há um tempinho atrás e fiz um resumo no nosso sistema de gestão, na gestão do conhecimento. E o que eu achei muito interessante é o seguinte: às vezes a gente lê um conteúdo, e não faz o resumo. Mas quando você faz o resumo e pode acessar a informação, é como se fosse um segundo despertar, sabe? E quando eu li esse pequeno trecho sobre o que eu vou falar no vídeo agora, me veio um insight que eu falei, eu preciso realmente transformar isso num conteúdo. No nosso Instagram, tanto no do Marketing da Borelli Academy quanto no do Marketing Hunt, tem um post, inclusive com essa foto, falando sobre isso que eu vou falar com você. Que para você voar, não basta ter asas. E trazendo para a linha dos negócios, para você empreender, não basta só ter uma solução. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, empreendedor resolvedor. Então, sim, você tende a vender porque você sempre está resolvendo a necessidade de alguém. Vou dar um exemplo. Imagine que você está com sede nesse exato momento. Muita sede, e aí você para num semáforo, você está de carro, você para num semáforo e alguém oferta água. Você está com sede, estão ofertando água da venda. Por quê? A água é uma necessidade básica. Por ser uma necessidade básica, naturalmente você tende a precisar dela eventualmente. Então, ou você faz isso preventivamente ou corretivamente. Então, a água vende, certo? Por quê? Você tem uma necessidade. Certamente que daí sim, como é que eu vou transformar a questão de água num negócio? Poxa vida, tem todas umas questões de saúde, tem a questão da fonte, a questão da embalagem. Então não basta vender água, precisa ter uma água de qualidade. Então, mesmo aquilo que é básico, requer um contexto. Você não pode sair vendendo água do nada. Você pega água numa bica e sai vendendo. Isso vai contra, inclusive, algumas regrinhas do jogo desse segmento, percebe? Então, para você realmente comercializar é um nível, mas para você empresariar é outro nível. E por que ele trata desse ponto aqui? Ele fala sobre a questão do avião, porque antigamente, né, e muito tempo, estão tentando voar. Hoje, o nosso cenário de vida, a gente vê muitas coisas que lá atrás foi uma jornada ter desenvolvido. Então, houve-se um tempo que não tinha aviões. Mas os homens, assim, o ser humano, né, ele buscava o quê? Desafiar, peraí, se o pássaro voa, será que a gente não consegue voar também? Então, qual que é o princípio dele? Colocar asa, por quê? O que voa tem asa. E aí, alguns tentaram, criaram asas grandes, até tiveram a sustentação por pouco tempo, alguns se esborracharam, mas eles tentaram, porque a princípio, pela observação, tem asa, dá para voar. Só que para colocar um avião realmente no alto, né, você precisa entender do contexto que leva a isso. Hoje sabe-se que existe a questão da aerodinâmica, que existe a questão, precisa entender do tipo do vento de um lado, do vento do outro. Então tem toda uma questão física, né, química também, e muita matemática para poder o quê? Fazer hoje toneladas voar. Só que quando a gente traz isso para o empreendedorismo, a gente consegue ter essa mesma analogia. Por quê? Hoje, para empreender, não basta você ter uma solução. Você precisa entender o contexto que envolve aquele assunto. E isso faz com que a gente tenha o quê? A questão do aprender. E eu posso dizer que empreender é tão complexo quanto colocar um avião de toneladas no ar. Porque são vários pontos. Então, às vezes, você consegue resolver aquilo que está no seu poder de ação, a sua especialidade, mas que seria o nível do comércio, você consegue comercializar a sua especialidade. Para você ter frequência no consumo, né, da sua especialidade, você precisa do tempo, porque você precisa ser conhecido, você precisa de relacionamento. Mas quando isso vai para o nível empresarial, não basta só ter aquela solução, mas existe toda aquela questão de mercado que precisa ser resolvida no contexto. Então, esse trechinho que ele fala no livro, Como Avaliar Sua Vida, ele realmente dá o exemplo de tipo, olha, é muito perigoso a gente só tentar reproduzir as coisas por observação,
Porque sim, a gente precisa aprofundar no próprio conhecimento. E aí a teoria, ela se atrela à prática. Então hoje as pessoas gostam muito de defender, não, tem que ser coisas práticas, prática, prática. Eu sou muito da prática, mas sempre com embasamento, porque muitos estudos são feitos sobre as coisas, então as coisas têm uma origem, né? E muitas vezes mesmo partindo de você, existe toda uma experimentação, um laboratório, alguma coisa que precisa ser feita para você poder executar aquilo. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer à sua mente essa informação, que muitas vezes para você fazer algo, você precisa entender o contexto de algo. E isso está literalmente diretamente atrelado aos negócios. Qualquer coisa que você vá fazer, entenda o contexto, porque isso aumenta o seu repertório, aprofunda você com aquilo que você pretende fazer, mas relacionado a business, são diversos pontos. Então é importante entender para você também ter um pouco mais de segurança com aquilo que você vai fazer e também longevidade. Esse eu acho que é o grande segredo dos negócios. Não é apenas ganhar o dinheiro, é ganhar dinheiro com aquilo que você faz por um período de tempo longo. Senão você perde muito nessa jornada. Então é importante entender pontos que às vezes está aí em pontos cegos, né? Então, não foque apenas em colocar a sua solução no mercado e ofertar. Entenda sobre business, tá? E se você quiser saber de outros eventos que a gente tem estar fazendo eventos, tanto presenciais quanto online, para ajudar você a ampliar o seu mindset sobre o assunto negócios e principalmente sobre gestão empresarial. Gestão empresarial é a ponte entre empreendedores e empresários. Então, vem com a gente que a gente vai ajudar você a multiplicar o talento que você tem. Como avaliar sua vida? Também fica a dica aí desse vídeo. E bora lá colocar asas, mas também entender de aerodinâmica para voar. Beijo, até o próximo vídeo.